Olá, meus amores. Estou aqui iniciando uma nova fase dentro do meu canal, onde passarei a fazer leituras de trechos de livros e de mensagens. Eu trago hoje uma mensagem da Arte Digital, como autor Sérgio Orning. É a mensagem semanal 104 de 2019, que tem como tema Perdão, uma transição para a eternidade. Eu trouxe essa mensagem porque é uma mensagem muito relacionada a um tema que eu já fiz aqui, já apresentei através de vídeo no meu canal, que eu irei deixar na descrição, que é o perdão, que é algo que precisamos hoje trabalhar, aprender a perdoar, aprender a amar, aprender a libertar, pois o perdão nos liberta. Então vou passar à leitura deste texto. Amados filhos da luz, seres vindos das estrelas, o perdão nos parece tão complexo em determinados momentos, quase impossível de praticar. Pode ser visto como uma remissão de culpa, de uma dívida ou de uma pena, ou simplesmente desculpa, algo a ser esquecido ou revelado. Vamos a algumas reflexões sobre o que envolve o perdão. O perdão passa a existir em ensaios a partir de meados da Era do Espírito, 13.000 a.C., quando os humanos são levados a refletir sobre a vida e suas consequências. Novos ensinamentos são injetados na humanidade para sua evolução. O verdadeiro perdão chega com aqueles que são elevados à frequência de 12 elipses, ou seja, com contacto com Jesus. O Buda, o Siddhartha Gautama, 500 a.C., nos traz os princípios do valor à vida, ética, a singeleza da existência, autoconhecimento, autorreconhecimento, o perdão como prática do dia a dia. O Cristo nos trouxe o princípio do perdão de Deus, a prática de perdoar, assim como desejamos ser perdoados, nos ensina as grandezas do Pai Criador. A palavra perdão se arrasta pelos milénios da existência da escrita e se fortalece na consciência da vida coletiva. O perdão é um ensinamento que deve levar a humanidade desperta à conclusão da sua existência, simplesmente pela consciência dos atos de cada um e a sua capacidade de entender suas ações. Lembrem, nunca esqueceremos algo, mas podemos rever os fatos, transmutando as causas e consequências, dando outro peso e significado a tudo que se tornou um peso para cada um. Via de regra, a pessoa que promove uma ação ruim o está fazendo na ignorância, mesmo que aparentemente qualificada intelectualmente. São crianças ao sabor das ondas, entre parênteses, Jesus. Logo, o perdão é um ato consciente de perceber que aquele que te fez mal o fez na ignorância, o fez sem a plena consciência divina dos seus atos. Atos ruins podem ser elaborados para trazer a caminhada evolutiva de pessoas ou da humanidade, sempre em ignorância daqueles que promovem as ações. Essa reflexão é profunda e exige pesquisas de casos. Considerando que aquele que te fez mal é um ignorante, podemos afirmar que o perdão é bom para aquele que o tem e não para aquele que recebe. O perdão não pode conceitual, religioso e obrigatório. Ele é uma das maiores lições de nossas vidas. Merece ser percebido e aprofundado. Na vida, uma das pessoas que mais nos ofendem somos nós mesmos, se obrigando
a pensamentos e ações que nos levam ao arrependimento e a um peso desnecessário. O mal nada mais é do que um exercício para aprendermos o bem e alimentarmos o melhor em nós mesmos. A raiva, o ódio, é como engolir uma cobra viva e todas as vezes que te morder o interior você torce para o outro morrer. Tirar a cobra do seu interior é trazer paz para a sua vida. A raiva, um dos inversos do perdão, é como aquele que atira com uma arma de fogo. Parte da energia empurrará o braço do atirador para trás, outra parte da energia sairá como uma língua de fogo pelo cano. Outra parte da energia se transformará em calor na arma e a parte do total da energia irá empurrá-la a bala. Provavelmente a menor parte do total da energia. Isto tudo para errar o alvo. Logo, a maior parte do desejo do mal fica na pessoa que a raiva e sem efeito algum no alvo. Seria inteligente não usar qualquer arma, não atirar e se preservar dos efeitos maléficos da ação da raiva. O perdão une e aproxima pessoas, traz novas oportunidades de vida e nas relações humanas. O perdão é uma dádiva para os despertos, para a verdadeira luz, a começar com a sequência de 12 elipses e se aprimora com a elevação no processo evolutivo. O perdão é um remédio para aquele que perdoa. Mas como perdoar? E por que perdoar? O que é o perdão? Como fica a punição daquele que errou? O que é a punição? Acrescente suas reflexões. Busco o entendimento de perdão durante minha vida toda e hoje sei que de onde vieram as fagulhas divinas não há perdão, pela simples ausência de necessidade, mesmo sob a ação de seres de trevas no cosmos. Há uma ação efetiva de trazê-los à luz, à consciência da vida plena. Em algum momento do passado, talvez em 2005, eu estava ouvindo a história triste de uma senhora e encontrei a essência do perdão. Vou relatar. Dona Olga, hoje falecida, me contava que nasceu na Rússia, na verdade, a Geórgia ocupada pelos russos, e tinha 12 anos por volta de 1930, ou seja, um território em plena Revolução Comunista Russa. Seu pai decidiu que a família iria se mudar para o Brasil, um país sem guerras e com oportunidades. O irmão mais velho era missionário, ou seja, uma ocupação vigiada pelo regime comunista, e iria se casar para trazer a esposa para o Brasil. Uma moça que gostava deste jovem o denunciou, e o mesmo foi levado para o campo de concentração na Sibéria e lá morreu. A família foi para a Alemanha e de lá vieram para o Brasil, porém o outro irmão mais velho que ela ficou na Alemanha. A guerra chegou e ele foi incorporado ao exército alemão. Lutou em várias frentes de guerra e quando a mesma termina, ele comete o suicídio com um tiro na cabeça. Ela cresceu, casou e teve os filhos. Quando o filho mais velho estava com uma idade em torno de 30 anos, veio a falecer com um tumor no cérebro. Estou encurtando os detalhes e a vida dela. Mas o interior se inundava de tristeza do que vinha dela. Falou em português arrastado. Tomara que aquela mulher esteja sofrendo muito. Perguntei, qual mulher? Ela disse, aquela Rússia. Fiz as contas rapidamente e disse, ela deve estar com mais de 100 anos. Em palco de guerra, miséria e fome, ela deve estar morta. Depois de um momento de silêncio, ela concorda comigo. E disse, será que não está no momento de perdoá-la? Ela assinou com um sim. E nesse momento me veio uma forma de ajudá-la a perdoar, dando lógica àquele ato. Pedi que ela me acompanhasse
meu raciocínio e peço que o façam comigo. Imagine que seu filho mais novo, ainda engatinhando, em um piso frio, cerâmico, se arrasta até a mesinha do centro da sala. Lá está um vaso de cristal lindo e caríssimo, presente da bisavó. A criança ficou em pé e ao lado da mesinha e se lançou a pegar o vaso. Obviamente o vaso pesado cai no chão e quebra-se completamente. Afinal é de cristal e o chão muito duro. Perguntei o que a senhora fará. Rápido ela me respondeu que pegaria a criança e verificaria se não estava machucada. Pegou-a e não tinha nenhum machucado. Pedi que a colocasse em um berço lindo que acabamos de colocar ali. Na sequência, pedi que pegasse uma vassoura, uma pazinha e uma lixeira virtuais, que varresse tudo bem o chão. Removendo a mesinha, inclusive, após o que passasse um paninho úmido para recolher todos os caquinhos pequenos. Tudo foi para a lixeira e imediatamente tapada. Tudo isso porque a criança poderia voltar ao chão e se machucar. Logo, a limpeza deve ser perfeita. Pedi que chegasse até o berço onde estava a criança. Ela estava dormindo. Fiz uma série de perguntas. Respondam junto com ela. A criança sabe o peso do vaso? Ela respondeu que não. A criança sabe o valor econômico do vaso? Ela respondeu não. A criança tinha capacidade motora de segurar o vaso? Ela respondeu não. A criança sabe os valores sentimental e econômico do vaso? Ela respondeu não. Perguntei por fim, você se lembra o que você quebrou quando tinha 1 ano de idade? Todos irão responder não. Esse é o perdão de Deus. Remove das nossas lembranças o que fizemos na ignorância. Pedi que acompanhasse a criança com um lençol e cobertor e dissesse, um dia você irá crescer e não se lembrará de nada. Pedi que ela fechasse os olhos e fomos transformando aquela mulher de Rússia em criança, seguindo esta sequência que acabamos de descrever. E por fim ela olhou para o denunciante do irmão como uma criança que quebrou algo caro e aromatizante e a cobriu. Imitamos Deus. Olhou para a criança como alguém queria crescer, obtendo a consciência da via e sem lembrar do ocorrido nos tempos de ignorância. Vocês lembram o que as suas experiências anteriores, ligadas ao seu casulo ou ser de luz, fizeram de ruim? Claro que não. O fizeram na ignorância. Logo não julguem, pois todo o mal foi feito na ignorância. Mesmo aquilo que foi para o bem da humanidade. Quando cuido de alguém, transformo aquele que mais ofendeu a pessoa em uma criança que quebra um vaso de cristal e levamos ao perdão da lógica divina. Peço que em casa faça uma lista de pessoas que fizeram mal e no final coloque o próprio nome, transformando cada um em uma criança e perdoando com a lógica divina, ou seja, sem necessidade de perdoar. Passado algum tempo, cuidei de uma amiga que chorava muito, idosa também. Foi uma história triste que envolvia um assassinato e Dona Olga estava junto conosco. Terminamos e perguntei a religião dela, o que afirmou ser católica. Pedi que ela mandasse rezar uma missa para o assassínio já falecido, materializando o perdão. Dona Olga perguntou-me por que seria bom mandar rezar uma missa para aquela mulher. Respondi que sim, mas ela não sabia o nome da pessoa.
Olhei amorosamente e senti a necessidade de acolher aquela mulher. Lhe dei um nome alemão bem bonito e ela mandou rezar a missão para Helga Switch. Amados, estamos na era da luz e vos peço que exercitem o perdão de Deus, ou seja, não alimentem a raiva, nem as vaidades, nem as paixões, nem os medos. Vamos exercitar a não necessidade de perdoar e sim acolher o mal com uma inconsequência das crianças ao sabor das ondas, independentemente da sua idade, da sua condição econômica ou intelectual, ou ainda das suas frequências. Vamos aprender a lição do dia. Pergunto: uma pessoa consciente da sua sanidade evolutiva iria punir uma criança que quebra um vaso? Podemos colocá-la num berço para limpar os caquinhos, até mantê-la longe dos valores, mas jamais punir, e sim cuidar para que um dia ela cresça e tenha uma vida plena e abundante. Reforço: efetivamente Deus não perdoa, pois seria irrelevante perdoar crianças que quebram coisas caras. E o dia que não necessitarmos mais perdoar pelo puro amor à existência, podemos afirmar que estamos rumo à eternidade de luz. Neste dia, o joio estará separado do trigo, e cada um verá a verdadeira luz, e a verdade os libertará. Assim disse Jesus. Recomendo a leitura da parábola A Volta do Filho Pródigo. Jesus, Lucas, capítulo 15. Para nossos estudos, leiam esta mensagem e reflitam juntos. Vamos entender o perdão coletivo e pleno, a necessidade de enxergar como olhos de ser de luz que somos. Envio nossas saudações de luz, de paz, de harmonia. As Sérgio Orning, 14/6/2019. Reflexão: aprender a perdoar e, na sequência, não necessitar perdoar é um engatinhar para a eternidade, o começo de uma jornada sem fim. Como seres de luz em egrégora, vocês imitarão os anjos e arcanjos e os próprios Deus. E o próprio Deus. Logo, não mais irão perdoar, pois tudo terá a lógica da evolução de cada um e a prática das percepções, das motivações de cada momento. Tudo será visto como parte de um processo evolutivo e tudo está perfeito em meio das imperfeições. O perdão não será mais necessário. Sérgio Orning.